Aleluia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Louvo, exalto o nome do nosso Deus. Eu tenho no meu coração hoje a palavra do Senhor e quero compartilhar com você. Mas antes de compartilhar com você, como todas as lives, eu dou os meus recados, eu dou os meus avisos. E esse é um que eu tenho muito prazer de dar para você. Nós estamos aqui nesta semana com a pretensão de fazer uma vigília na sexta-feira. Sexta-feira o obreiro Elcio vai estar encabeçando uma vigília. E você que está interessado nisso, pastor, eu gostaria de estar tirando um período de oração. Eu gostaria de estar renovando as línguas, eu gostaria de estar buscando o batismo no Espírito Santo. Pastor, eu nunca fui numa vigília, eu gostaria dessa experiência na madrugada. Então, procure o irmão Elcio, ou procure as pessoas que sempre acompanham o irmão Elcio na vigília. Ele vai estar determinando o lugar dessa vigília. Existem alguns pontos que normalmente eles fazem as vigílias. Eu não sei te dizer em qual lugar vai ser essa, mas nós teremos uma vigília para a glória de Deus na sexta-feira, encabeçada pelo irmão Elcio, na direção do Espírito Santo. Toda quinta-feira nós estamos aqui no Renovo, e eu até acho que posso dizer o Renovo da Águia, porque todas as quintas, sem exceções, eu tenho usado a analogia da águia, eu tenho buscado compreender através da águia o ensinamento do nosso Deus, a revelação do nosso Deus. Os testemunhos que nós estamos vendo é de edificação. As pessoas estão envolvidas com essa campanha, elas estão ministradas com essa campanha, estão crescendo em conhecimento, estão tomando decisões baseadas nas revelações das quintas, e a expectativa do meu coração para quinta-feira não é pequena, é grande. E acredito que não seja só eu. Você que está nas lives, eu penso que uma expectativa, uma fé, brotou em você e brotou em mim. Eu estou muito empolgado, eu não estou pouco, eu estou muito empolgado. Também postei essa semana uma foto da igreja, de um culto presencial, e eu escrevi ali que nós estamos em contagem regressiva para um culto presencial. Não tenho a pretensão de fazer cultos com 30% da igreja. Eu tenho no meu coração e na minha fé que quando nós fizermos o nosso culto de retorno, quando nós fizermos o nosso culto de volta presencial, não será com 30% da igreja. E vou dizer pela minha fé, porque eu entendo isso, eu percebo isso. É a impressão do Espírito que eu tenho. No primeiro culto presencial que nós formos fazer em Mogi Guaçu, não vai caber. O primeiro culto que nós, Mogi Guaçu, Filadélfia de Mogi Guaçu, não vai caber. Vai ter gente pela primeira vez aqui na capela, do lado de fora. Nós já tivemos essa experiência lá na Avenida dos Trabalhadores, porque os nossos cultos eram conhecidos na cidade. Nós não cabíamos dentro do templo, e nós colocávamos cadeiras na calçada, e nós fazíamos isso em 2 cultos, porque nós tínhamos que fazer, além de pôr cadeiras na calçada, tínhamos que fazer 2 cultos. Mudamos aqui para a capela, e antes de nós sermos interrompidos por esta pandemia, nós tínhamos todas as nossas cadeiras ocupadas. Nós chegamos a comprar cadeiras aqui 3 vezes. Chegamos a ter 60 pessoas de pé em cultos. Aí viemos e fomos interrompidos, e não temos culto presencial há 6 meses. Mas irmão, a escada da fé aqui em Mogi Guaçu está muito cheia de gente. São dezenas de pessoas, então estou contando dezenas de cadeiras a mais. Se a igreja já estava cheia, com mais dezenas de pessoas, irmão, com certeza não vai ter lugares para elas sentarem. Então eu já estou me preparando, e estou preparando você. Pastor, sempre nessa igreja tivemos que chegar cedo para tomar um lugar para sentar. Irmão, no primeiro culto presencial que nós fizermos aqui, abre a igreja, porque senão você vai sentar na calçada. Algumas pessoas estão falando: pastor, nós não vamos fazer culto esse ano presencial. Irmão, enquanto não der 12 badalada do dia 31, eu estou na fé que ainda pode voltar um culto presencial 100% aqui em Mogi Guaçu, para a glória desse Deus. A minha fé ainda é essa.
um culto presencial no ano de 2020 com toda a igreja para não caber. Pastor, como é que vai ser esse culto? Eu não consigo nem explicar esse culto, mas eu vou estar lá, em nome de Jesus. Eu quero fazer parte dessa história onde Mogi Guaçu voltou a fazer o seu culto presencial, e esse culto vai entrar para a história. Vai ser para a história, para a nossa história aqui de Mogi Guaçu. Nós já temos uma história aqui, né? Nós já estamos aí com 11 anos. E eu louvo a Deus porque foram 11 anos maravilhosos. Domingo, continua o convite, embora a escada da fé esteja cheia, embora as 2 salas estejam cheias, embora, olha que interessante, lá na escada da fé, as cadeiras já estão do lado de fora, porque na sala não cabe. Eu ainda convido você. Pastor, eu tenho acompanhado as lives, eu me interessei. Pastor, à medida que eu ouço as campanhas, os cultos de domingo, o meu coração está alinhando com a visão de vocês, está alinhando com esse entendimento de palavra. Eu me sinto atraído, então eu te convido, estreita o relacionamento, porque daqui a pouco eu vou contar para você uma novidade. Quando voltarmos a cultos presenciais em Mogi Guaçu, nós vamos interromper imediatamente as lives. Eu não vou fazer cultos online, eu não vou fazer campanhas online, só teremos presencial. Aí você que está interessado, que está envolvido, de repente eu corto lá e você não tem mais. Então, se eu fosse você, já ia estreitando o relacionamento, já ia aqui de domingo de manhã, dar uma olhada como é que é o templo, conhecer a igreja, conhecer os pastores, ver o que é essa escada da fé, essa preparação de membresia. Talvez você precise se batizar, talvez você precise casar. Estreita, vem, eu te convido, você é bem-vindo. Nós estamos hoje com essa pretensão também de voltarmos a fazer visitas. Pastor Marcelo, pastora Zenaide interromperam 6 meses visitas. Nós não visitamos e nós não fizemos atendimentos pastorais. Nós já decidimos, essa semana nós vamos fazer uma agenda de visitas. E nós vamos dar a preferência para as pessoas que nunca foram visitadas. Mas também estaremos visitando os membros que nós compreendermos que seja urgente, que seja necessário, que seja o momento. Então você que quer visita, você que precisa de uma visita, ou você que gosta de visita, pode entrar em contato com a pastora Zenaide ou comigo no meu zap, e nós vamos aí na sua casa. Se tiver que ir de máscara a gente vai, e se tiver que ir sem máscara a gente vai também. Essa pandemia, ela teve data para começar, mas eu entendo pelas escrituras, tudo nessa vida tem data para começar e tem data para acabar. E eu estou com essa impressão no meu espírito de que vai acabar. Pastor, vai acabar a doença? Eu não estou olhando para a doença nesse momento. Eu estou com a impressão que vai acabar esses prazos de interrupções de ajuntamentos presenciais. Eu penso que nós estamos na iminência disso acabar. Nós estamos na iminência disso ser liberado. Não vai dar para sustentar essa situação muito tempo. Então, com doença ou sem doença, com pandemia ou sem pandemia, nós vamos nos reunir presenciais esse ano ainda, em nome de Jesus. Tem data para acabar, teve para começar? Tem para acabar. As portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Nenhum cativeiro vai conseguir deter as nossas vidas muito tempo. Nenhum cativeiro vai conseguir deter a igreja muito tempo. Pastor, veio, resistiu, mas essa cadeia não poderá nos deter por muito tempo. Vai haver rompimento, vai haver a libertação, os grilhões vão cair, esses ferrolhos de ferro vão cair, e nós, mais uma vez, como igreja, vamos avançar e ter um testemunho para dar de libertação. Como o hebreu saiu do Egito, como eu e você,
Um dia estávamos no mundo e também saímos do mundo e viemos para a igreja. E agora, como igreja, vamos romper no nome de Jesus com essa pandemia aí. Eu não quero nem saber, isso não vai me deter. Aliás, nada e nem ninguém vai deter o homem que está vivendo o propósito de Deus. Nada e nem ninguém vai poder. Irmão, eu vou pregar para você hoje um pouco disso. Já quiseram deter os homens de Deus. E se você ler a Bíblia, está repleta de histórias onde reis poderosos quiseram fazer isso. Botar em cativeiro o povo de Deus. Botar em cativeiro o homem de Deus. Pastor, pode resistir? Pode, mas aquela cadeia não tem força suficiente para deter por muito tempo. Daqui a pouco, meu irmão, aquilo cai, aquilo rompe, e a libertação e a continuidade do propósito. Hoje eu quero ler com você o Isaías 43, e vou ter prazer de ler para você o Isaías 43. Tudo que passou esse ano, de 2020 até aqui, porque nós estamos na iminência também de encerrar o ciclo de 2020. 3 meses acaba o ano, não é isso? Nós estamos na iminência de encerrar um ciclo. Esse ano começou e esse ano vai acabar. Esse ano, meu irmão, ele deixou para a gente aqui a impressão de muitas experiências. Eu tenho tido muitas experiências. Hoje, falando com a pastora Zenaida, ela falou para mim assim: olha, pastor Marcelo, eu tive a impressão clara de que Deus nos deu esse tempo de 2020 como descanso. Eu com a pastora Zenaida, a gente estava numa correria, estava acelerado. Irmão, a gente chegava a fazer 2, 3 visitas num dia, e pregava, irmão, os meus filhos estavam no mesmo ritmo que eu. De repente parou, pá! Aí nós percebemos, quando parou, é que nós pudemos perceber o ritmo que a gente estava, a violência que estava, e a gente não percebia o tanto que estava. E agora, depois de 6 meses, nós pudemos ver que ritmo era aquele, era uma loucura. E agora nós vamos retomar, mas também nós não vamos retomar naquele ritmo. Nós vamos retomar num outro ritmo. Nós vamos retomar, meu irmão, com mais tranquilidade, com mais espaço, uma agenda mais larga. Eu não vou ficar fazendo 2, 3 visitas no dia. Eu não vou, meu irmão, visitar de manhã para fazer culto à noite. Nós estamos em obra, nós estamos construindo um templo. Irmão, é outra coisa, é outra visão, é outra situação administrativa e ministerial para estar apacentando a comunidade de Filadélfia de Mogi Guaçu. Mas entenda, tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável, vai ficar bom para mim e vai ficar bom para você. Olha o que está escrito aí no Isaías 43, vou ler para você, vou ler pausadamente, e vou explanando, considerando, compartilhando aquilo que eu compreendi hoje. Disse assim a Bíblia no Isaías 43, versículo 1: mas agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, que te criou, Filadélfia. Pastor, está escrito isso? Tá, na minha Bíblia está. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Filadélfia, e que te formou, ó Mogi Guaçu. Não temas, eu te remi. Não temas, eu te chamei pelo teu nome, Filadélfia. Eu te chamei pelo teu nome, Mogi Guaçu. Tu és meu, diz o Senhor. Pastor, está escrito tudo isso na Bíblia? Está escrito tudo isso na minha Bíblia. Está escrito nas tábuas de carne do meu coração. E eu quero ler o versículo 2. O Senhor Deus está dizendo para Filadélfia, o Senhor Deus está dizendo para Mogi Guaçu. Quando eu falo Mogi Guaçu, é a igreja de Mogi Guaçu, não é simplesmente a cidade de Mogi Guaçu. Nós atendemos aqui 8 cidades no mínimo, que congregam e são membros. Mas eu não tenho condição de falar o nome de 8 cidades. Quando eu falo Mogi Guaçu, é a igreja Filadélfia aqui de Mogi Guaçu. Quando passardes pelas águas, disse o Senhor. E eu parei aqui e meditei, porque não está escrito se passardes.
A Bíblia não deixa essa questão como pode ser que sim, pode ser que não. Não está escrito se passardes, está escrito com todas as letras, quando passardes, porque vai passar. Quando passardes pelas águas, estarei contigo, disse o Senhor. E quando você passar pelos rios, eles não vão submergir você, Filadélfia. Quando você passar pelo fogo, esse fogo não vai te queimar, e nem essa chama, ela arderá em ti. Mas ficou claro para mim, e eu penso que agora ficou claro para você, não é se passar pelas águas, é quando passar. Não é se passar pelo fogo, é quando passar. Pastor, o que vai acontecer? O Senhor deixou claro, quando passar pelas águas, estarei contigo. Quando passar pelos fogos, eu estarei contigo. E no versículo 1 do 43 que você leu, ó Filadélfia, ó Mogi Guaçu, eu te chamei pelo teu nome, não tenha medo. Olha que nós estamos na iminência de viver 2020, e até onde eu entendo, o ano ele é contado em dias também, e nós temos 365 dias para completar um ano, mas na Bíblia, 366 vezes nós temos a palavra escrita, não temas. Pastor, por que 366 vezes? Eu creio que até para o ano bissexto, porque somente no ano bissexto nós temos 366 dias. Existe um não temas de Deus para a Filadélfia, todos os dias. Existe um não temas de Deus para a igreja de Mogi Guaçu, todos os dias. Existe um não temas da parte de Deus para a igreja de Jesus todos os dias. Pastor, por que Deus insiste em dizer não tenha medo? Porque nós, igreja de Jesus, muitas vezes temos medo. E Ele, porque conhece, Ele que sabe todas as coisas, Ele sabe que Ele sabe que você, em situações, vai ficar cheio de medo. Em problemas vai ficar cheio de medo. Em anos de pandemia vai ficar cheio de medo. Em cultos que não são presenciais, até quando, pastor, eu tenho medo que não volte? Pois não temas, Filadélfia. Não temas, Mogi Guaçu. Existe uma promessa de Deus para as nossas vidas, e a promessa é a boca de Deus dizendo: eu estarei contigo. Todos os dias, eu estarei contigo, em todas as situações, seja quando passares pelas águas, seja quando passares pelo fogo, não te queimarás, não te afundarás, eu estarei contigo, eu te chamei pelo nome, esse fogo não vai arder em ti, essa água não vai poder te submergir. Mas quando nós lemos na Bíblia, é lindo, nós viramos a página e muitas vezes esquecemos. Aí nós estamos diante de situações como nós estamos em 2020. Não só em Mogi Guaçu, não só a Filadélfia, o mundo. Mas eu tenho compromisso com a igreja Filadélfia. Eu tenho compromisso com a igreja de Mogi Guaçu. E a minha palavra está bem direcionada nesse momento. Como a palavra de Deus veio para mim, eu estou dizendo para você. Ah, pastor, quando a gente olha para a Bíblia, os exemplos não são bons, hein? 366 vezes não temas, pastor. Parece que eu vou ter que passar por situações todos os dias. Parece não. Todos os dias você vai se deparar com coisas, com pessoas, com problemas, onde você vai se encher de medo. E o Senhor vai estar lá para gritar no seu ouvido: estou aqui. Só que, meu irmão, é engraçado que quando Deus fala, eu estou aqui, eu não pego, eu não vejo, eu não sinto, é só a fé me dizendo que Ele está comigo. E às vezes, eu vou dizer uma coisa para você que parece feia, mas às vezes a fé é pouca, ou parece pouca. Pastor, eu só tenho a fé aqui comigo,
entendendo que Deus está comigo, mas eu estou diante de situações e problemas, pastor, que parece que é pouco só a fé. Eu queria algo tangível, eu queria algo palpável, eu queria alguma coisa que eu pudesse pegar. Eu só a fé, pastor, parece que não é suficiente. Só a fé, pastor, parece que não vai resolver para mim. É aí que vem, meu irmão, algum pregador, como esse que está falando para você, para insistir com você que a fé é suficiente, porque tudo é possível não para quem vê, tudo é possível não para quem pega, tudo é possível é só para quem crê. Pastor, quanto que é possível para uma pessoa que crê? Tudo. Tudo, para mim quer dizer tudo, irmão. Tudo é possível para quem crê. E a fé, ela é suficiente sim, para sustentar você em qualquer situação, diante de qualquer pessoa. O nosso Deus, Ele não falhou quando deu a você essa ferramenta, a mim também, chamado a fé. A fé é invisível. A fé que é certeza das coisas que não se vê, mas se espera. A minha fé está sempre esperando alguma coisa. Eu não acabei de dizer para você que eu estou esperando um culto presencial esse ano de 2020 ainda? Pastor, você é louco esperar uma coisa dessa. Eu estou esperando e ainda falo pela internet. Eu estou esperando um culto presencial, mais de 100% da igreja aqui, esse ano ainda. Um culto absurdo, um culto para marcar história, um culto para desnortear o diabo, um culto para falar: diabo, todo o seu trabalho foi vão, toda a sua estratagema foi vã, a pior coisa do mundo é ser diabo, porque ele planeja, vem um crente e destrói tudo no nome de Jesus. É certo que nós vamos passar. A Bíblia não deixou aqui uma margem se, ela deixou bem claro, quando você passar. E ela usou essa expressão fogo, ela usou essa expressão água, e profeticamente nós compreendemos imediatamente. São situações, são problemas, são coisas da vida que nós vamos ter que passar. E nós estamos passando. Aliás, tudo passa. Pastor, e se eu perceber que o problema está passando? Continua andando, irmão. E se eu perceber que o diabo está passando? Continua andando. E se eu perceber que a pandemia está passando? Continua andando, irmão. Não pare. Olhe para frente, olhe para Deus. Confia. Se encha hoje de esperança, expectativa, enquanto eu prego essa palavra para você, porque o meu coração está na mesma disposição de se encher de fé, de esperança, de expectativa, para viver em 2020 ainda algo extraordinário, algo maravilhoso, grandioso, glorioso, algo para ser vivido pelo Espírito, não por força e não por violência, porque no ano de 2019, nós encerramos aqui à meia-noite para iniciar 2020 dizendo: não vai ser força, não vai ser por violência, você vai ver de camarote tudo que Deus vai fazer. Só faltou dizer: você vai ficar vendo live no seu sofá, né? Porque esse ano, meu irmão, não foi força, não foi violência, foi pelo Espírito. Se alguma coisa aconteceu nessa igreja, esse ano foi pelo Espírito. Se alguma coisa aconteceu na minha vida esse ano, foi pelo Espírito. Se alguma coisa está acontecendo na construção do templo, pelo Espírito Santo de Deus é que nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Eu vou dar um exemplo bíblico para você, de pessoas que passaram pelo fogo literalmente. Eu vou dar um exemplo bíblico também para você, de pessoas que tiveram que passar pelas águas literalmente. São pessoas conhecidas da Bíblia. Você não vai ter dificuldade nenhuma de se lembrar, de se recordar, de trazer à memória. A Bíblia fala que um rei muito poderoso, chamado Nabucodonosor, um dia mandou fazer uma estátua de 30 metros de altura por 3 de largura. Era fina e comprida, uma estátua dele, revestida de ouro. Olha o tamanho do poder de um rei, mandar fazer uma estátua de si mesmo de 30 metros de altura e ainda cobrir de ouro. Aí ele deu uma ordem no reino:
todos que estivessem diante da estátua, quando se ouvisse o barulho da cítara, da harpa, da buzina, da trombeta, deveriam se prostrar diante da estátua de ouro de Nabucodonosor, o rei mais poderoso da sua época. Mas a Bíblia cita que nesse momento da história estavam ali também vivendo Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens que foram trazidos cativos de Jerusalém para a Babilônia quando eram crianças. E eles estavam ali diante da estátua. O rei então deu o aval e se tocou a harpa, a cítara, se tocou a buzina, a trombeta, os pandeiros. Toda aquela massa ficou de joelhos diante da estátua. Então, como todos ficaram de joelho, 3 pessoas se destacaram, porque foram os únicos 3 que ficaram de pé. Sadraque, Mesaque, Abidnego ficaram de pé quando todos se prostraram. Aquilo foi um absurdo, aquilo foi um escândalo, aquilo ofendeu o rei Nabucodonosor, que imediatamente deu a ordem. O arauto gritou: se não prostrar no segundo toque, porque será dado o toque da trombeta, será dado mais uma chance para você, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se não prostrar no toque, eu darei ordens para que vocês sejam jogados nessa fornalha aqui. Só que antes de jogar vocês, eu vou mandar aquecê-la 7 vezes mais. Olha a resposta deles. Eles responderam imediatamente. A Bíblia relata o que eles responderam. A Bíblia diz que eles disseram para aquele rei poderoso: Rei poderoso, o nosso Deus nos livrará das tuas mãos. Mas o que eu acho lindo é o versículo seguinte. Eles dizem assim: mas se o nosso Deus não nos livrar, nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua, e nós não vamos adorar os seus deuses. Eu acho tremendo isso. Ele fala: meu Deus vai me livrar, mas se não livrar também? Porque, irmão, às vezes eu não tenho essa fé. A minha certeza sempre é: não, Deus vai fazer e Ele tem que fazer. Você vê Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus vai nos livrar, Ele pode, mas se Ele não livrar também, Ele continua sendo meu Deus. Se Ele não livrar, eu vou continuar adorando só Ele, me prostrando só para Ele. Eu não me curvo diante de você, Rei poderoso, eu não me curvo diante dessa estátua, nem dos seus deuses. Eu acho tremendo compreender isso, porque às vezes a minha disposição é a certeza de que Deus vai fazer. E se Deus não faz, existe uma frustração. Se Deus não faz, às vezes as pessoas até se revoltam e abandonam Deus. Ele é Deus quando faz e é Deus quando não quer fazer. Não é que Ele não pode. Às vezes Ele sabe, meu irmão, coisas que você não sabe e decidiu não fazer. Aquilo enfureceu aquele rei poderoso. E a Bíblia é clara, a Bíblia deu um detalhe importantíssimo. O arauto então convidou apenas os soldados mais fortes que estavam ali. Não é vem qualquer soldado, vem você que está aí primeiro, não. Vem você, vem você, vem você, os mais fortes. A Bíblia diz que os mantos de Sadraque, Mesaque e Abidnego foram usados para amarrá-los, né? Para envolvê-los, né? Seus mantos, suas capas envolveram os seus corpos, e aqueles soldados fortes foram, meu irmão, levando aqueles homens para a fornalha, que já estava sendo aquecida com madeira 7 vezes mais. Aquele ficou um inferno de fogo. A Bíblia então diz que aqueles soldados fortes tiveram que chegar tão perto, porque, irmão, você não consegue arremessar um homem tão longe. Uma pedra você joga, mas por mais forte que você seja, se você pegar um homem e jogar, você vai conseguir jogar ele o quê? 1 metro? Vamos pôr aí 2 metros, vai, se você for um monstro. Pastor, eu espalmear um homem aqui, eu jogo ele 2 metros para frente. Ok, vamos supor que esse soldado fosse esse homem aí. Ele teve que chegar pelo menos a uns 2 metros dessa fornalha. E a Bíblia diz que a língua de fogo da fornalha estava tão grande. O fogo, meu irmão, que havia sido aquecido 7 vezes mais, estava tão grande, que quando aqueles soldados poderosos tiveram que obedecer Nabucodonosor para jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego lá dentro, eles tiveram que se aproximar tanto, que a língua de fogo os alcançou
e os matou. Eu acho incrível isso. Pastor, como é que um soldado, vendo que o fogo vai matá-lo, obedece à voz do seu rei? Porque não vai pensar você que aquele soldado que estava chegando perto daquela fornalha, que ia jogar um Sadraque, um Mesaque, um Abdenego, ele não percebia que aquele fogo estava quente. Irmão, você nunca ficou perto de fogo? Você não percebe o quanto está quente? Você não percebe quando vai te queimar? Irmão, aquela fornalha grande, imensa, tinha tanta madeira que a língua de fogo estava parecendo um maçarico. Mas a obediência ao rei era tanta que eles tiveram, meu irmão, que dar a própria vida para obedecer a palavra daquele rei, para jogar aqueles homens na fornalha. Um dia, eu já disse para você, irmão, a obediência da lealdade está acima da razão. Porque se aqueles soldados olhassem para a razão, eles iam falar: rei, se a gente chegar perto a gente vai morrer. O rei, não tem como a gente jogar eles aqui, porque se jogar esse fogo vai alcançar e vai nos matar. Irmão, quando nós estamos numa obediência de fidelidade, nós obedecemos mesmo que aquilo nos custe a nossa vida. O que está sendo discutido ali não é se você vai viver ou se você vai morrer. O que está sendo discutido ali é se você vai obedecer ou não. E às vezes eu acho que quando me compromete eu não devo obedecer. Ai, se vai me queimar, então não conte com a minha lealdade. A minha lealdade vai só até aqui, porque se começar a me prejudicar, eu não vou, não sou bobo. Você está pensando o quê? Que eu sou bobo? Que eu vou obedecer você? Ou eu vou ser leal a você e me prejudicar? Irmão, uma coisa que nós os crentes demoramos para compreender é a obediência da lealdade. Está acima da razão. A minha vida, ela não é um fator importante quando eu sirvo alguém. A minha vida não é um fator importante quando eu tenho um mestre. A minha vida não é um fator importante quando eu tenho um rei. O apóstolo Paulo dizia: para mim isso daí, esses privilégios é como esterco. Eu prefiro muito mais o conhecimento de Jesus Cristo. O próprio Jesus nos deu esse padrão de obediência e lealdade, porque para ele obedecer o que o Pai havia dito, ele teve que morrer em obediência de lealdade. O nosso exemplo é o Cristo. E muitas vezes nós somos provados na obediência, e muitas vezes nós somos provados na lealdade e somos desaprovados. Mas aqueles que são aprovados desfrutam de honra tamanha. Aqueles que são aprovados desfrutam de coisas que nós temos que registrar na história, porque o que eu estou lendo para você é 3 homens da Bíblia que obedeceram a Deus a esse ponto. Eles não se prostraram diante daquele ídolo, diante daquela estátua. Pastor, e para eles obedecerem a Deus que não permite a idolatria, o Deus que não permite que nós, os crentes, estejamos diante de outros deuses, porque às vezes, pastor, custa caro, vão falar mal de mim, vão me apedrejar, vão me taxar. Pois é, irmão, nós, os crentes desse momento da história, a perseguição maior que nós sofremos é um processo. Vão nos taxar, vão falar mal, vão nos perseguir. Mas nesse momento da história a perseguição era a morte, irmão. E eles não temiam a morte. Veio um Deus aqui hoje dizendo para você, e eu vou repetir: assim diz o Senhor que te criou, Filadélfia. O Deus que te formou, Mogi Guaçu. Não temas, eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu, diz o Senhor. Quando eu sei que eu tenho um dono que é comigo, irmão, eu sou muitas vezes provado a obedecê-lo, onde chega muito perto. Quando eu começo a obedecer e entrar num momento de lealdade, aquilo pode me afligir, aquilo, meu irmão, pode me destruir, mas os meus olhos estão fitos no meu rei, e a qualquer custo e a qualquer preço eu vou obedecer a sua palavra. A qualquer custo e a qualquer preço eu vou fazer a sua vontade. Sadraque, Mesaque, Abdenego,
para obedecer Deus agora e ser fiel e ser leal, vai arriscar a própria vida. Meu rei, o meu Deus pode me livrar, mas se Ele não livrar, nem assim eu prostro, nem assim eu me curvo, nem assim eu me submeto. A minha lealdade, a minha obediência, ela não tem fim. Pois o rei mandou jogar, e da mesma forma que Sadraque, Mesaque e Abidnego eram leais ao Deus vivo, aqueles soldados eram leais a Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abidnego, leais e fiéis ao Deus vivo. Eu não me prostro, mas vai te matar. Pode matar. Os soldados mais fortes, fiéis e leais a Nabucodonosor. Esse fogo pode queimar você, soldado, se você chegar perto. Pois aqui eu vou dar a minha vida. Perceba, meu irmão, que existem pessoas no mundo que dão a vida por falsos deuses. Perceba, amada igreja, que existem servos de deuses estranhos que dão a própria vida em lealdade e obediência. Imagina o quanto eu e você, que somos a igreja do Deus vivo, o Deus que criou céu e terra, o Deus Todo-Poderoso, o quanto nós não temos que crer e obedecer esse Deus. Se aqueles homens faziam por um homem, quanto mais eu e você por Deus. Mas eu vou dizer um fato para você que é triste. Tem crente que muitas vezes não consegue obedecer o Deus vivo e ser leal ao Deus vivo. E tem ímpio que consegue obedecer e dar a própria vida por aquilo que não vale a pena, aquilo que é mentira, aquilo que é engano. Mas o testemunho deles muitas vezes é melhor do que o nosso. Como foi na história em outros momentos. Nessa não. Aqueles soldados foram fiéis a Nabucodonosor, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego foram fiéis ao Deus vivo. A coisa estava meio ali empatada. O desempate veio agora. Soldados jogaram, a língua de fogo os consumiram. A Bíblia diz que morreram todos os soldados. Todos os soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego morreram na hora, a fornalha os queimou. Mas Nabucodonosor, que ficou vendo a execução, ele se apercebeu que Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram jogados, envoltos nas suas roupas, ou amarrados com os seus mantos, estavam caminhando dentro da fornalha, livres. Estavam caminhando dentro da fornalha, e aquilo mexeu com o intelecto daquele rei, que não entendeu nada, e ele botou, meu irmão, e fixou melhor os seus olhos. Eu penso que levantou do trono e até se aproximou mais da fornalha. Só que quando ele se aproxima, além dele ver Sadraque, Mesaque e Abidnego de pé andando, ele ainda viu um quarto homem. E a Bíblia narra que o rosto daquele quarto homem tinha a afeição de um Deus. Sadraque, Mesaque, Abidnego e um quarto homem andando dentro da fornalha. Só que o fogo não queimava. Pastor, mas se o fogo matou até quem estava do lado de fora, tamanho o calor, como é que não atingiu quem estava do lado de dentro? Pastor, se o fogo, a Bíblia é clara, se você quiser, meu irmão, você lê aí na sua casa o livro do Daniel, está lá no Daniel, lê lá que você vai encontrar no livro do Daniel, essas informações que eu estou te dando, está lá no capítulo 3 de Daniel, para você ler na sua casa, está narrado, com riqueza de detalhes. Pastor, está querendo dizer que o fogo matou quem estava do lado de fora e não matou quem estava do lado? Mas como isso, pastor? Como Isaías disse aqui no 43:2: quando passardes pelo fogo, ele não te queimará. Quando passardes pelo fogo, a chama, é o que está escrito, não arderá em ti. E você que pensa que esse Deus mudou, esse Deus não mudou. A palavra dele, meu irmão, não caducou. Ele continua o mesmo Deus e a palavra dele continua a mesma, viva, operante. Ele continua dizendo para a igreja Filadélfia, para a igreja Mogi Guaçu, para a igreja de Jesus: não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo, porque quando você passar, porque você vai passar. Não é se, você vai.
Nós, os crentes, temos muita disposição para orar assim: ai Deus, me livra da situação. Ai Deus, me livra da situação. Nós queremos facilitar para nós. Às vezes Ele livra da situação, não é uma regra, às vezes Ele livra. Mas no contexto que eu estou pregando hoje, é do tipo, Ele não vai livrar você da situação, Ele vai livrar você na situação. Ele não vai botar um caminho de desvio para você, ó, vai por aqui então que eu vou te poupar, desvia do caminho, vai lá na frente e continua. Não, Ele está falando, pode passar reto aqui, mas o fogo está ali. E você, quando passar por essa situação, quando passar por esse problema, quando passar por essa pandemia, ou meu irmão, ou você cortou a volta da pandemia? Pastor, está todo mundo na pandemia, está todo mundo de máscara, está todo mundo com álcool gel. Então, vai passando. Porque quando você passar, esse fogo, essa chama não vai ardente. Pastor, mas está todo mundo morrendo. Está morrendo quem está do lado de fora. Porque quem está do lado de dentro, irmão, está com Cristo. Pastor, mas quem morreu era crente. Irmão, crente não morre. Se algum dia você ouvir, meu irmão, que o pastor Marcelo morreu, não acredita não. Pastor Marcelo está lá com Cristo. Pastor Marcelo está vivo e eternamente viverá com o Cristo. Eu já morri, meu irmão. O velho homem já morreu. Esse aqui não morre mais. Esse aqui é para toda a eternidade. Esse aqui só vai se despir desse corpo carnal e vai se vestir de um de glória para estar com Ele eternamente. O Deus da Bíblia, o Deus que me chamou, o Deus que te chamou, Ele fala de uma vida eterna. Ele fala, meu irmão, de algo que é para sempre. Ele não fala de um período. Mas pastor, existem problemas, existem situações aqui, e eu não estou falando só de morrer ou de viver, pois essas situações, esses problemas, que nós podemos chamar, pastor, o fogo eu acho que é o pior de todos. Então vamos colocar situações e problemas, como quando você passar pelas muitas águas. Quando você passa pelas muitas águas, a Bíblia está no mesmo texto, elas não te submergirão. Do tipo, pastor, eu vou passar por cima das águas, porque só tem dois jeitos de passar, ou vai passar por cima ou vai passar por baixo. E o texto diz, se passar por fogo não queima, se passar pela água não submerge, do tipo, não afunda. Pastor, é impossível. A Bíblia relata, né, irmão, de um homem, e a Bíblia relata do Cristo andando sobre as águas. Só que aquilo tem uma figura de linguagem também, aquilo tem um ensinamento também. Quando o meu Jesus vem passando pelo mar da Galileia, no meio de uma tempestade, caminhando sobre as águas, os discípulos lá no meio da tempestade, dizendo, vamos morrer, nós não vamos conseguir chegar a outra margem, e alguém avista Jesus, e fala, é um fantasma, e Jesus diz, não sou eu. Aí Pedro, ousado, fala, se és tu, mestre, me deixa ir ter contigo sobre as águas, e Jesus fala, vem, e o Pedro começa a andar sobre as águas. Eu gostaria de dar para você um entendimento muito lindo. Pastor, por que é que o Pedro está caminhando sobre as águas? Aquelas águas não submergiram ele. Irmão, naquele momento, aquela tempestade era a situação. Naquele momento, meu irmão, aquele vento, aquele temporal, aquela tempestade, era o problema, era a situação. Quando Pedro está caminhando sobre as águas, profeticamente, Jesus está ensinando o Pedro a caminhar sobre problemas, a caminhar sobre a situação que o aflige. Pastor, quanto tempo demora para você aprender a caminhar sobre problemas? Caminhar sobre situações do tipo, quando você passar por essas águas, elas não vão submergir você. Irmão, você pode ter problemas terríveis, você pode ter problemas, irmão, que podem ser comparados a temporais, a tempestades.
de meter medo. Mas tem um Cristo lá. O primeiro que está andando sobre o problema é o Cristo, viu? Pastor, quem que vem andando sobre aquela tempestade? O Cristo. Quem que é o segundo que começa? O Pedro. Por quê? Porque Jesus está dando um ensinamento. Jesus está chamando ali para uma experiência. Vem, Pedro, vem. É isso aí que está metendo medo em você? Anda por cima disso aí que mete medo. Ai, mas como? Vem, Pedro. Mas como? Pela fé, Pedro. Pastor, eu olho para os meus problemas, eu só sei chorar. Eu olho para as circunstâncias, para os problemas, eu só sei ficar aflito e tomar remédio lá no meu quarto. Mas tem um Cristo aqui que quer ensinar você a caminhar sobre situações difíceis, sobre problemas. Nós estamos profeticamente dizendo, quando essas águas vierem, elas não vão te afundar. Você não vai submergir. Por quê? Porque, meu irmão, na forma sobrenatural e pela fé, esse pé vai firmar sobre esse problema. Você vai passar por ele. Você vai atravessar por ele. Mas ficou claro para mim e ficou claro para você. Não é se passar, é quando passar pelo fogo. Pastor, como é que passa pelo fogo aqui, dentro do nosso contexto? Quando a tua fé e a tua obediência e a tua lealdade for provada. Pastor, o que é passar pelo fogo no contexto aqui? Olhando para as Escrituras, a exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estavam ali defendendo outra coisa, senão a lealdade, a fidelidade ao seu Deus. A sua obediência estava sendo provada. Pastor, quando nós passamos pelo fogo, o que é? Prova de lealdade e de obediência. Você já foi provado no ano de 2020 na sua lealdade, na sua obediência? Porque é fogo, hein? É fogo, 7 vezes mais. Aquilo vem, meu irmão, para te destruir. Aquilo vem para botar você para fugir, correr de medo. Por quê? Porque essa prova vai te ferir. Essa prova vai te machucar, essa prova pode até te matar, mas é a prova da obediência acima da razão. Se olhar pela razão, eu vou dobrar o meu joelho e vou ficar bem. Só essa vez, né, pastor? Ninguém nem vai ver, eu vou dobrar o joelho aqui. Ih, pastor, não está nem culto presencial, você nem me viu, eu vou dobrar o joelho aqui, pastor, diante dessa situação, dessa circunstância aí, ó. E amanhã eu já peço perdão para Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego podia ter prostrado, pedido perdão para Deus no outro dia. Mas jamais eles iam viver o que eles viveram. A experiência da fornalha é um relato bíblico. E olha a honra, porque depois da prova, da obediência e da lealdade, a honra é absurda. A Bíblia diz então que Nabucodonosor chegou na boca da fornalha, olhou, ele falou, eu vou parafrasear aqui com a minha vozinha magra: Sadraque, Mesaque, Abednego, parece que eu estou vendo aí, vocês estão em 4 e o rosto desse quarto parece de um Deus. Vem para fora, vem Sadraque, vem Mesaque, vem Abednego. O quarto homem ele não chamou porque não sabia o nome. Vem Sadraque, vem Mesaque, vem Abednego. Ele sabia que quem estava ali era Deus. Ele disse, parece o rosto de um Deus. A Bíblia diz que sai da fornalha Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não tem nem cheiro de fumaça. A roupa deles não tinha nem cheiro de fumaça. Pastor, uma língua de fogo estava matando até quem estava fora. Estava. A Bíblia diz então que Nabucodonosor imediatamente faz um decreto e declara assim, ó: quem blasfemar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, a casa vai ser destruída e empilhada, porque ninguém livra como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei mais poderoso do mundo nessa época engoliu as suas palavras, reconheceu o poder do Deus que ele nem conhecia e honrou Sadraque, Mesaque e Abednego do tipo, igual o Deus deles não tem. Será que você quer ouvir um dia na tua vida igual o teu Deus não tem?
Será que você quer ouvir algum dia na tua vida: o teu Deus é o Deus que livra, e não tem quem livra que nem o teu Deus? Ah, pastor, eu queria tanto ouvir isso um dia, mas só vai ouvir o dia que passando pelo fogo. Pastor, como é que passa passando pelo fogo? É prova da obediência, da lealdade. Você acha que você é leal? Você acha que você é obediente? Só tem um jeito de saber se você é leal e se você é obediente: provando com fogo. Uma situação tão incrível, uma situação, meu irmão, que pode ferir, pode até matar você, e você está lá, e aí? Vai prostrar diante disso? Ou vai ficar aqui na obediência e na lealdade, mesmo que isso lhe custe muito? Vai se prostrar e vai pedir perdão amanhã? Ou vai firmar aqui dizendo: pode matar, olha, Ele pode me livrar, mas se Ele não livrar, se eu tiver que morrer aqui, eu não me prostro diante dessa situação. Eu não me prostro diante dessa conversa aí. Eu não me prostro diante dessa infidelidade aí. Eu não me prostro. Irmão, é a prova. Pastor, e a prova das águas? A prova das águas, ela fala, meu irmão, das situações e dos problemas. Quando você está diante de situações de problemas que são muitos, o Cristo vivo e poderoso, é o mesmo Cristo que está lá na fornalha, é o mesmo Cristo que está andando lá sobre as águas. Lá na fornalha está provando e aprovando, lá nas águas está provando e aprovando, ensinando Pedro a lidar com a situação. Pastor, me explica aí. O Pedro começou a andar sobre as águas. A Bíblia diz que um vento soprou no rosto do Pedro, e o Pedro tirou os olhos de Jesus um segundo. Ele estava caminhando em direção a Jesus sobre as águas. Vento, tempestade. O vento bateu aqui, ele olhou. Quando ele olhou, a Bíblia diz que ele viu uma onda enorme. E meu irmão, antes da onda atingi-lo, ele começou a afundar. É coisa de segundo. Ele começou a afundar. Mas quando ele viu que ele estava afundando, ele voltou os olhos para Jesus. Ele disse: salva-me! Só que interessante, a Bíblia diz que Jesus já estava perto dele, com a mão estendida. Pastor, mas Jesus nem veio correndo? Irmão, Jesus não chega atrasado, Jesus não precisa sair correndo em lugar nenhum. Bateu o olho: salva-me! Jesus já estava lá. Pastor, o senhor está querendo me dizer que quando eu começo a caminhar sobre problemas, sobre situações, eu falha. Quando Deus está ensinando, ou quando Jesus está ensinando você a lidar com problemas, a lidar com situações, a caminhar pela fé sobre elas, normalmente você falha, você afunda. Só que a palavra é: essas águas não te submergirão. Você vai afundar até um tanto só. Porque quando você percebe que você está afundando, você grita, né? Jesus! E aí, pastor? Ele deixa eu morrer? Essas águas não te afundam. Aqui, Pedro. Agora, meu irmão, olha o detalhe que eu queria que você percebesse. A Bíblia não fala que Jesus pegou Pedro no colo e levou Pedro até o barco e jogou Pedro lá dentro. A Bíblia fala que Pedro voltou para o barco. Como é que o Pedro voltou para o barco? Voando? De jet ski? Irmão, o Pedro, ele, na sua primeira caminhada, ele falhou, afundou. Mas, meu irmão, na segunda, ele não afunda. Ele volta andando para aquele barco e entra naquele barco, para a glória desse Deus que lhe deu uma experiência e o ensinou. Essas águas não podem te submergir, essas águas não vão te afundar. Ai Deus, eu tenho medo. Porque o que fez o Pedro afundar foi o medo. Quando ele tirou os olhos de Jesus, olhou e viu aquela onda, meu irmão, o medo é fé no inimigo. Pastor, o que é fé? Fé é certeza. Medo, fé no inimigo. É tirar os... Pastor, como é que eu vou vencer situações que se apresentem dificílimas? Não tira os seus olhos de Jesus. Se você tirar, você afunda. Pastor, e se eu afundar? Ainda tem misericórdia, grita que você não afunda.
Pastor, mas foi uma piscada, deu uma bobeira, grita, socorro, salva-me. E onde vai estar o Cristo? Ali do lado, mão estendida, já pega e já te... Mas Ele não vai te levar até o barco. Ele vai falar, vai de novo. Eu penso, meu irmão, eu vou brincar, tá? Eu vou brincar. Não está escrito isso, mas eu vou brincar. Eu penso que o Pedro voltou para o barco que nem o Michael Jackson, olhando para Jesus e andando para trás, até chegar no barco, só para não tirar os olhos de Jesus. Porque Pedro aprendeu, tirar os olhos de Jesus, quando eu estou num problema, é afundar, certamente. Mas enquanto eu estiver olhando para Jesus, não importa a tempestade, não importa o problema, não importa a força dessa água, eu não afundo, eu caminho sobrenatural, eu caminho pela fé, eu vou aprender a caminhar sobre problemas, eu vou aprender com a minha fé, olhando para Jesus, caminhar sobre situações. Que situações? Situações que metem medo. A fornalha é a prova da minha obediência e lealdade. Se passar, vai ser honrado. E vai ser honrado pelos teus inimigos. A prova das águas, pastor, se passar, irmão, você vai aprender a caminhar sobre problemas de forma sobrenatural. A perspectiva é diferente. Qualquer um que estava naquele barco poderia ter tentado, mas foi só o Pedro ousado para sair e ousado para voltar. Não voltou voando nem de jet ski, voltou andando. Estou para dizer que Pedro andou 2 vezes, foi e voltou. Pastor, como é que está 2020? Para muitos está afundando. Pastor, é problema, eu tenho medo, eu não aguento, e aí? E aí que tiraram os olhos de Jesus. Pastor, como é que foi aí 2020, irmão? Foi prova de lealdade. Tem crente que foi provado aqui em Mogi Guaçu. Eu não estou debaixo dos olhos do meu pastor, eu não estou em culto presencial, ele não está me vendo, mas e aí? E aí que a obediência da minha lealdade está aqui, ó. Esse fogo não me queimou, pastor, eu não te traí. Esse fogo não me queimou, pastor, não te abandonei. Esse fogo não me queimou, pastor, eu estou aqui aliançado, conta comigo, porque na volta do presencial, quem vai ocupar a primeira cadeira sou eu. E eu vou dizer para você, pastor, eu fui muito provado para ser desobediente, eu fui muito provado para ser desleal a você, e a nossa aliança e a nossa igreja, mas esse fogo não me queimou, essa água não me afundou. Para a glória do meu Deus, eu estou de pé, estou aqui, estou vivo. Eu estou para dizer, meu irmão, que o que está matando o crente não é o coronavírus, o que está matando o crente é a fornalha. Tem crente morrendo lá na fornalha, não passa na obediência, não passa na lealdade. Fogo queima, eles se prostram, eles se rendem. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não prostrou, não rendeu, aprovou, registrou, honrou. Por Deus e pelo Evangelho, irmão, não tem fogo. Por Deus e pelo Evangelho, não tem água. Eu vou repetir para você a palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor que te criou, Filadélfia. Assim diz o Senhor que te formou, Mogi Guaçu. Não tenha medo, eu te remi. Não tenha medo, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não poderão te afundar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem esta chama arderá em ti, disse o Senhor. Eu penso, meu irmão, que você entendeu. Pastor,
O que é isso aqui? Isso aqui é prova de obediência. Isso aqui é prova de lealdade. Pastor, mas ninguém está vendo, não tem... Ninguém sabe se eu dizimei, se eu não dizimei. Ninguém sabe, pastor, se eu fui aí, paguei o carnê, se eu não paguei. Irmão, a fornalha está acesa 7 vezes mais. Sadraque, Mesaque, Abednego está lá dentro, mas junto está Jesus. Não tem Deus que livra como esse. Não tem Deus que livra como esse. Eu consagro esses dízimos, Senhor, desses homens que foram provados. Eu consagro essas ofertas dessas mulheres que foram provadas e aprovadas em obediência e lealdade. Não se curvaram aos próprios desejos, não se curvaram a gastar o dinheiro que não pertencia a eles, que pertencia ao Senhor, o nosso Deus. Eu louvo o teu nome porque estamos aprendendo com Cristo a caminhar sobre circunstâncias e situações e problemas, enquanto nós tivermos os nossos olhos fitos no teu rosto, Jesus. Essa água não me afunda, esse fogo não me queima. Eu glorifico o teu santo nome, Senhor Deus, por poder testemunhar a tua palavra e dizer que eu tenho um dono, e poder dizer que Ele está comigo todos os dias, seja no fogo, seja na água. E poder dizer a essa igreja Filadélfia, essa igreja de Mogi Guaçu, presencial ou não, Ele não muda. Presencial ou não, a palavra dEle é a mesma. Presencial ou não, Ele prova e Ele aprova. Presencial ou não, Ele ensina os caminhos da fé, os caminhos do Cristo, os caminhos sobrenaturais. Eu abençoo a tua vida, Igreja Filadélfia, na certeza e na esperança, esse ano ainda, num culto poderoso, glorioso, sobrenatural, inexplicável, presencial, onde vamos pôr cadeira na calçada. E Evarê, Adonai, veis Mereha. E a Era Adonai Panavilega veio Ronerra. E Sa Adonai Panavilega veio Assembleha Shalom. Shalom do Deus da fornalha. Shalom do Deus das muitas águas. Shalom do Deus que te chama pelo nome. Shalom do Deus que te criou, Filadélfia. Shalom do Deus que te remiu, Mogi Guaçu. Shalom do Deus que está nessa palavra para dizer a quem quiser ouvir. Esta é a verdade da palavra. Ele prova e aprova. Esta é a verdade da palavra, irmão. Ele não muda. Eu espero você, quinta-feira, se Deus permitir, voando como águia, num renovo. Ou talvez vou conhecer você num domingo de manhã, 8 da manhã, escada da fé, membresia. Vamos estreitar. Está na prova? Passa para a glória de Deus. Abençoados e abençoados e abençoados.